Muito bem, meus amados, nós estamos fazendo série do 10 mandamentos e nós já chegamos agora no 8º mandamento. E logo vamos estar concluindo os 10 mandamentos. É tão importante nós atentarmos os 10 mandamentos. Esse decálogo que Deus escreveu há 3.000 anos atrás. E é tão presente nesse tempo ainda que possamos estar atentos e possamos guardar esses mandamentos. Não pense, amados, para ser salvos nós temos que guardar mandamento. Não é assim. Sendo salvo, nós guardaremos o mandamento. É nítido as pessoas salvas. Agora, não vamos pensar como um jovem rico. Achou que para herdar a vida eterna porque guardava os mandamentos. Não, Deus vê o coração. Então lembre-se disso. E Deus, por seu amor, por Ele ser santo, Ele deu os mandamentos por amor ao seu nome. Para que o seu povo, como Ele era santo, como Ele é santo, Ele queria também que o povo fosse santo. Então nós também, como servo do Senhor, como cristão, alguém regenerado, nós guardaremos os mandamentos do Senhor. E para isso é um processo da salvação, um processo da santificação, que nós temos que cada dia nos abdicar das coisas do mundo e viver uma vida separada para Deus. Então convido a igreja a abrir a vossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e também está em Deuteronômio, dos 5 a 19. Como temos falado, já agora é o 8º mandamento, e hoje o mandamento é não furtarás. Então tem muitos versículos que poderíamos citar, mas eu só quero resumir e vocês fiquem atentos à mensagem. E lembre-se, amados, não esqueça, os cultos domingo é filmado, está no YouTube, ao vivo. Então vocês podem estar também curtindo e também compartilhando e enviando para as outras pessoas que possam também estar assistindo um culto nosso. Então tem sério no próprio YouTube da Excel da nossa igreja, tem série dessa pregação dos mandamentos, tem série de Hebreus, então tem várias pregações já registradas no YouTube, então vocês podem também estar compartilhando e enviando para as pessoas. Então não esqueça disso, é um trabalho que tem já sido feito já há alguns anos. É muito importante nós cada dia mais levar a igreja a ser conhecida na cidade, compartilhando a rede social da nossa igreja. Então diz assim, capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Deuteronômio 5,19 também diz não furtarás. E nós vemos no versículo 20 do mesmo capítulo de Êxodo, diz assim, 19 e 20, diz assim, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo ficou com medo. Quando Deus fala e escuta os trovões no monte Sinai, aí eles ficaram com medo. E aí eles vão até Moisés falar, fala conosco você, porque se Deus falar nós vamos morrer. Aí Moisés fala, não temas. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Essa é a vontade de Deus, amado, até hoje, para que a gente não vive pecando, e nós possamos guardar os mandamentos. Isso é aquele pessoas que realmente, por ser salvo, nós guardaremos o mandamento, porque essa é a essência do cristão. É uma ética cristã, aquilo que está dentro do nosso coração, nós vamos externar para fora, automaticamente. Não é uma coisa obrigada, não é para mim se aparecer, querer fazer favor para Deus, não. É porque nós fomos transformados. O mundo, para muitos do mundo aí, furtar, passar a perna em alguém, não ser fiel nos negócios, é normal. Mas nós cristãos, nós temos que manter a retidão, temor, a integridade. Lembre-se disso, amado, nós temos que manter a integridade. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus fala conosco nessa noite. Deus, obrigado pela Tua palavra, tão poderosa. O Senhor escreveu, Deus, há 13.000 anos atrás. Essa situação, Deus, que nós possamos lembrar disso. E guardar em nosso pensamento, em nossos corações,
e viver uma vida santa, Deus, irrepreensível até a volta do Senhor. O Senhor tem separado o seu povo, um povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, e que possamos, Deus, viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, e coloca esse temor em cada coração, para que nós não pecamos contra o Senhor, vivamos uma vida cheia, Deus, do temor do Senhor. Assim rogo e agradeço por essa noite, em nome do teu Filho Jesus, amém. Deus deu ao povo de Israel um conjunto completo de leis para governar usando. Interessante, né? Deus deu a terra para nós governar. Deus deu ao seu povo para que o povo pudesse governar. Saber que tudo que nós temos neste mundo pertence a Deus, não pertence a nós. E nós somos dispenseiros, como Deus ensinou ao seu povo que era dispenseiro. Isso é registrado em Lucas capítulo 25, do 23 ao 38. A terra não se venderá em perpetuidade, porque toda a terra é minha. E no versículo 38 do Levítico 25 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então, amados, Deus não se preocupa com a maneira como tratamos as pessoas. Deus se preocupa, amados, que nós devemos estar cuidando e não quer que nós usufruímos daquilo que não pertence a nós, da propriedade alheia. Nós querer tomar aquilo que não pertence a nós. Deus sempre ensinou o seu povo para que, dizendo que nós somos mordomo, dispenseiro, tudo é do Senhor, tudo está na mão do Senhor, e Deus entregou nas nossas mãos. Esse mandamento diz: não furtará, abrange, amados, muitas ações relativas a não furtarás. Roubar bens, roubar nome de pessoas, calúnia, difamação, colar em uma prova é furtar, subornar alguém, fraude comercial, negligência no trabalho, adulteração de produtos e roubar a Deus. Deus fala lá em Malaquias, quando Deus fala assim: vocês me roubam, e vocês perguntam: em quem temos roubado? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Então, lembra que tem duas palavras, furtar e roubar, são duas palavras amplas. Que diferença tem? Que furtar, você rouba, você furta quando ninguém vê, isso é furtar. E roubar é quando alguém viu você roubando, presenciou o seu roubo. Então tem duas palavras amplas que nós vamos estar falando um pouco nessa noite. Então, amados, tudo esse tipo que eu destaquei são furtos. Deus sempre preservou um povo santo. E essas leis era necessário guardar para ser santo em todos os seus procedimentos. Então Deus sempre exigiu do seu povo um povo peculiar, povo separado, para que diferenciasse dos outros povos do mundo, as outras nações que eram um povo que praticava esse tipo de coisas. E Deus ensinou o povo para que não praticasse. E mesmo assunto, mesmo ensino vem para nós nessa noite. Nós temos de fato guardado este mandamento, e nós vamos ver algumas ações que muitas vezes nos nossos corações temos praticado, e temos que estar cuidando e não deixar de praticar a palavra, e jamais praticar. Não furtarás. Não furtará, amado, apresenta a nossa obrigação moral com o próximo no tocante ao dinheiro e à propriedade. Não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtido pelos meios lícito e honesto. Esse mandamento, amado, evitar de forma oculta, contra seus donos legítimos, furtar coisa que não lhe pertence. Nós não podemos jamais invadir propriedade de ninguém, invadir uma plantação de milho e furtar. Isso é furto. Ah, porque tem muito milho aí, é furto. Então, não pertence a nós. Qualquer maçã que você vai no mercado, uma uva, você vai lá experimentar, não é nosso. Melhor ir lá comprar, pagar lá no caixa e depois usar.
Então, levamos muito a sério essa palavra, não furtarás. Tudo que é propriedade alheia não pertence a nós. Esse mandamento pressupõe o direito individual de adquirir e administrar propriedade. Calvino diz: acumular riqueza do suor de outro de forma brutal é arruinar o próximo, visando o crescimento do seu patrimônio. Deve ser totalmente evitados. Então, como temos dito, existem várias modalidades de furtos. E o que leva as pessoas a furtar? Uma das coisas que leva as pessoas a furtar é aquelas pessoas que não querem trabalhar. As pessoas que são preguiçosas. Querem tomar aquilo que não pertence. E Provérbios fala, em Provérbios 6,6, né? O próprio Salomão fala: vai ter com formiga, ó preguiçoso, mostrando que a formiga não para de trabalhar. Eles ajuntam no verão, quando chegou o inverno, eles têm o alimento. E aí ele destaca que nós precisamos trabalhar e não ser preguiçosos. As pessoas que vivem não querem trabalhar, e nós sabemos que nesses dias de hoje, muitos adolescentes, jovens aí, que não querem trabalhar, vai para o mundo do crime e começa a furtar. E não tem mais vontade de trabalhar. E se envolve nos crimes e aí começa a furtar. Assistindo um filme do George Foreman, tá? Não sei se você assistiu, muito bom. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. E mostra que ele furtava quando era jovem. Nasceu numa casa, num lar muito pobre. E a mãe dele que sustentava ele, mais os seus irmãos. E passou muita dificuldade. E na escola ele era menosprezado. Ele furtava. Até que um dia ele falou: não vou mais furtar. Foi preso. Um dia a polícia ia pegar ele, entrou num buraco cheio de lama, sujo, para se esconder. E aí de lá em diante ele falou: não vou mais fazer isso. E foi para um quartel, e lá teve a oportunidade de um cara que gostou dele, viu o potencial dele e levou ele para lutar boxe. E nós sabemos a história de George Foreman. Foi campeão mundial em 73, e depois em 77 perdeu para o Muhammad Ali, né? E depois desistiu. Em 77 ele desistiu de lutar. Não queria mais lutar. Ficou tão assim envergonhado e não quis mais lutar. E depois foi lutar de novo, perdeu. Aí falou: desistir. E Deus falou com ele. Falou claramente que ele deveria servir ao Senhor. E foi lá, se tornou um pastor, se formou e foi cuidar da igreja durante 10 anos. E durante esses 10 anos ele sofreu. Ele estava servindo ao Senhor, cuidando da igreja, ajudando os outros jovens a lutar, incentivando os jovens. Interessante que ele volta a lutar novamente, porque ele precisava recurso financeiro. Tudo que ele tinha perdeu por causa do empresário que passou a perna nele, ele perdeu tudo. Ele volta a lutar novamente. E com 45 anos, em 94, ele ganha o título mundial novamente. E ele ajoelha lá e glorifica a Deus. Interessante essa história. É uma história real, verdadeira, é muito emocionante, vale a pena assistir. Mas o que ele fazia no começo, a vida dele era furtar. E Deus transformou a vida dele, libertou ele. Então, amados, nós temos que cuidar bastante, né, quando nós pensamos aquilo que não pertence a nós. Roubar, como Calvino diz ainda, roubar é privar o próximo daquilo que Deus pretendia conferir. É apropriação indevida e aquelas pessoas que não querem ajudar o necessitado. Então as pessoas deixam de trabalhar, sabem que tem tantas pessoas necessitadas, mas preferem roubar e se apropriar daquilo que não lhe pertence. Isso é uma coisa indevida, vai deixar de ajudar quem precisa. E nós queremos falar, Moisés fala de 3 passagens da apropriação indevida, que diz em Êxodo 22, do 1 ao 15. Diz dos furtos, seja de animais, invadindo propriedades alheias, destruir vinhas com fogo, ser conveniente com um ladrão e participar de negócio fraudulento. Tudo que fizer isso deveria restituir o dobro. Então nós vemos Moisés ali ensinando ao povo que não poderia invadir nenhuma propriedade alheia. Não tacar fogo na vinha dos outros, não ser conivente com aqueles que roubam, daqueles que furtam. Você não pode ser conivente dessas pessoas. Então tudo isso aí havia
uma lei mosaica para que não cuidasse, para que cuidasse de invadir propriação indevida. Em Levítico 19, 35 ao 37, fala: não cometerei injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, peso justo, efa justo e justo interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardarei todo o meu estatuto, todo o meu juízo, e cumprirei, eu sou o Senhor. Então Deus está exigindo que o povo pudesse ser justo. Balança justa. As pessoas muito querem enganar os outros, né? Passar a perna no outro, trapacear. O Brasil é um país considerado um dos mais corruptos do mundo. E às vezes quando nós falamos do país, o Brasil é um país mais corrupto do mundo, nós só atentamos para os políticos. Mas tem muita gente do nosso próximo de nós que são ladrões. Aqui em Lucas mesmo nós vemos tantos homens que trabalhando nas empresas, dão um golpe na empresa, e desviam carga e assim por diante. Aqui em Lucas tem tantas pessoas que ficaram ricos ilicitamente. Pessoas que andam de carro, de Hilux, de caminhoneta, mas aquele lá é um ladrão. Há muitas pessoas assim, se apropriando daquilo que não lhe pertence, aproveitando, sendo oportunista. Quando alguém vira as costas, ele vai lá e furta, e assim por diante. E aqui nós vemos a exigência de Deus para que o povo fosse justo, balança justa, peso justo. Quando fala efa justo, é algo sólido, e quando justo é líquido, mas tudo tinha assim uma balança justa, o peso justo, ninguém era passado para trás. O que é meu, o que é seu é seu. Como Jesus depois falou, ser fiel no pouco e fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Tudo Deus vê, amados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em Deuteronômio 25, 16 diz que porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Então devemos ser justos com o nosso próximo. Nós devemos cuidar do nosso próximo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. Aquilo que é prejudicial para mim, eu não vou prejudicar meu próximo. E precisamos, amados, demonstrar amor para o nosso próximo, cuidar do nosso próximo. Se o Deus deu mais para o outro, amém. Deus deu para mim, amém. Se me deu só isso, ok, eu vou glorificar a Deus. Então no Antigo Testamento, quando fala desses furtos, além de propriedade, de bens, fala também daqueles que furtavam o coração, como de Absalão. Absalão, filho do rei Davi, e fala que ele furtava o coração do povo, enganava o povo, se fazendo como fosse o rei. O povo vinha até o rei, e quando vinha até o rei, ele se colocava na brecha e falava: o que é o problema? Não, tem um problema de resolver um problema na justiça. Não, pode falar comigo, eu resolvo. A Bíblia fala, em 2 Samuel 15, fala que ele furtava o coração do povo, para que o povo fosse com ele. Então Davi nem sabia disso, o rei Davi nem sabia, e Absalão aproveitava e era um oportunista, furtava o coração do povo. Você acha que também hoje não existe pessoas que furtam o coração do outro? Querem tomar o lugar do outro? Enganam os outros? Por causa, se aproveitando da oportunidade? Então nós vemos Absalão, ele querendo ser rei, ele não era rei. Quem deveria receber o povo era o rei Davi, não Absalão. E ele fazia isso, ele furtava o coração do povo. E fez isso até, no entanto, quando ele quis tomar o trono do rei Davi. E nós sabemos o resultado do Absalão, que ele foi morto. Ele, ao ser perseguido, né, ele morreu preso no arbusto, numa árvore. Deus castigou ele. Então nós vemos também outros que cometeram um furto que trouxe uma tragédia para o povo de Israel e também para a sua família, foi Acã. A história de Acã, quando Deus fala
Em Josué 7,15 fala assim que não poderia violar a aliança do Senhor, não poderia tomar nada que não fosse permitido pelo Senhor. Havia uma lei rígida que não podia tomar nada dos outros povos. E o povo foi guerrear contra Ai, a cidade Ai. E Acã, ele viu ouro, ele viu capa babilônica, ele viu alguns 200 ciclos de prata, ele foi lá e furtou aqueles bens. E levou para a sua tenda. Resultado, o povo foi guerrear e perdeu a guerra. E Deus falou, há um pecado aqui no meio. Eles violaram a minha aliança. Eu disse que não poderia violar a aliança do Senhor. E aí chegou até Josué, começa a clamar a Deus e começa a jejuar, e daqui um pouco tira a sorte e cai na família de Acã, e chama Acã. Acã fala, eu vi e cobicei. Pegou 200 ciclos de prata, pegou barra de ouro e também capa babilônica, e foi lá e guardou na sua tenda. E Deus falou, quem fizesse isso morreria. E quando Acã falou que era ele, levou ele no lugar e matou ele e toda a sua família, amados. Por causa desse furto. Trouxe consequência terrível na sua família. Morreu toda a sua família. Então nós vemos que há a seriedade de Deus contra esse mandamento. Que não poderia furtar. Deus sempre avisando para que o povo pudesse ser santo. Então é a história de Acã, o povo trouxe um temor ao coração do povo, para que não cometesse mais tais atos. E foi terrível essa situação que aconteceu com a vida de Acã. Salomão chamou o roubo de pecado, e o ladrão companheiro da destruição, conforme diz Provérbio 28, 24. Ele diz também no capítulo 29, 24, diz também, quem rouba aborrece a sua própria alma. Amados, nós precisamos se contentar com aquilo que nós temos. Em Timóteo fala, quer tendo que comer e com o que vestir, estejais contentes. Tem muitas pessoas que não estão contentes com a sua vida. Acham que Deus é injusto. Acham que Ele merecia mais. Aí nós vemos que lá em Salmos capítulo 73, quando fala das pessoas que tinham inveja, das pessoas que estão prosperando, são pessoas ímpias e que estão prosperando. Uns 30 dias atrás eu estava conversando com um empresário aqui, ele estava muito desanimado com a vida. Ele falou, eu sou um cara honesto, eu trabalho bastante e as coisas não estão dando certo para mim. Aí tem um fulano aí, não vou citar o nome, que ele não vai na igreja, ele maltrata a mulher dele, ele já agrediu a mulher dele, mas o cara está rico, cada vez mais rico. Eu estou desanimado, eu não estou conseguindo nem dormir, porque eu trabalho e as coisas estão difíceis para mim, e os outros que fazem coisa errada não vai nem na igreja, mas está bem. Aí eu disse para ele assim, tudo Deus vê, nada passa desapercebido. Agora você precisa continuar lutando. Se você realmente é uma pessoa honesta, continua fazendo porque você agrada a Deus e você tem paz no coração. O que uma pessoa que está com tantos bens e riqueza vai levar o que depois que morrer? Lembrando daquele homem, do dono do Rockefeller, que morreu acho que em 1943. Ele morreu e com muita fortuna, foi o primeiro bilionário que viveu neste mundo. Aí quando estavam enterrando ele, chegou uma pessoa, falou, o que ele deixou? Perguntando para o parente dele, deixou tudo. Não levou nada, deixou tudo. O que vai levar? Então nós temos que lembrar, amados, que as coisas materiais que Deus dá é para a glória de Deus. Nós não vamos levar nada. E nós estejamos contentes, alegres com aquilo, nossa situação, nossas coisas que Deus nos deu. Nós somos mordomo, então precisamos lembrar disso. Quando Jesus encontra o jovem rico, o Senhor Jesus, quando fala para ele, você guarda os mandamentos? E dentro daqueles mandamentos, o jovem rico também fala, não furtarás. Então, o próprio Jesus, quando conversa com o jovem rico, ele fala, eu não furto. Desde pequeno eu guardo meus mandamentos, eu não furto.
E aí nós vemos que o jovem rico achou que por guardar o mandamento ele já era salvo, ele poderia herdar a vida eterna. Quando Jesus fala assim, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue, ele ficou muito triste. Porque o coração dele não estava em Deus, estava nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo. E Deus vê o coração, amados. O apóstolo Paulo também reafirma de forma inibidora desse mandamento para a igreja de Roma. Em Romanos 13, do 8 e 9, do 8 diz, não deveis nada a ninguém, exceto o amor. Nós devemos um amor um para com o outro. Isso é um dever de todo cristão. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas não podemos estar devendo para ninguém. Assim, amados, dever aquelas pessoas que caloteira mesmo, que nega a conta, que não quer pagar, que briga com o outro. Às vezes já aconteceu numa igreja que eu frequentava, logo que eu cheguei aqui em Lucas, o irmão chegou para o pastor e falou, aquele irmão não está me pagando. Aí o pastor falou, mas quando você fez negócio, ele não me chamou para participar. Como que o pastor pudesse resolver a conta do fulano cicrano? Então esse tipo de conta não pode acontecer, essas dívidas não podem acontecer, não dever a ninguém, exceto o amor. E Deus conhece o nosso coração quando nós estamos, às vezes nós passamos por uma crise financeira, e você vai lá e conversa, você vai lá e resolve, tudo tem solução. Há solução, há condições, Deus dará a sua graça sobre essa situação, quando nós passamos alguma situação. Mas o que nós não devemos deixar é de amar as pessoas, isso não. E no versículo 9 do parte C, e consequentemente do Romanos do capítulo 13, consequentemente guardar o mandamento, resumo, não furtarás. Também fala lá, não furtarás. É uma recomendação para nós, amados, que nós devemos guardar em nossos corações. E em Efésios 4, 28, a exortação de Paulo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Então a exigência de Deus, o ensino de Deus, trabalhe. E Deus abençoa o trabalho. Não vamos pensar que Deus amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Mas do trabalho das tuas mãos comerá. Em Salmos capítulo 128, feliz será e tudo irá bem. Quando nós trabalhamos dignamente. Nós trabalhamos com alegria, com honestidade, com integridade. Paulo também reafirma em Tito, capítulo 2, do versículo 10, fala assim, aconselha a Tito a ensinar os membros da igreja que trabalhem como servo e ser honesto e fiéis. Amados, precisamos ser honestos e fiéis em tudo. Trabalhar com dignidade. O trabalho dignifica o homem. Às vezes nós podemos passar alguma dificuldade, né? Mas o trabalho que vai dignificar. E Deus vai abrindo as portas. Nós precisamos trabalhar e não buscar um trabalho fácil. Aquele trabalho que vem um suborno, vem algo assim que favorecendo você. Você pode se dar bem fazendo isso, aquilo, que não agrada a Deus. Aqui no Brasil é comum isso. Crime que compensa. Para muitos há crime que compensa. Porque tantas pessoas que desviaram recurso e não estão presos. Ou foram presos, já foram libertos. E aí as pessoas falam, crime que compensa. O apóstolo Pedro se preocupava com os cristãos para que não sofresse por causa da prática de nenhum agravo. E um dos erros que Pedro fala, lá em 1 Pedro 4,15, não furtarás. Não sofra vós como assassino, ladrão. Ele fala isso. E tem muitas pessoas sofrendo como isso. Uma vez a pessoa quando pega o nome de ladrão, é difícil aquela pessoa perder esse nome de ladrão. Você, aquele é um ladrão. Você contrataria um ladrão na sua casa? Alguém que te roubou, você não ia contratar mais. Você podia até dar uma oportunidade, mas você não ia deixar ele à vontade. Você ia ficar de olho nele. Uma vez pegou o nome de ladrão, é difícil a pessoa perder esse nome, né? Então Pedro fala assim, cuidado,
Que a gente não sofra por causa disso. Se sofrer, sofremos por amor a Cristo, por ser perseguido por causa de Cristo, para você viver uma vida santa, mas não por coisas erradas que nós praticamos. Isso é vergonha, amados, quando nós cristãos, e o mundo sabe, conhece as nossas vidas. Ele sabe que nós somos da igreja cristã evangélica aqui. Eu estou dizendo aqui em Lucas do Rio Verde. Olha, você é daquela igreja, mas você era crente, você é crente, e você faz isso? Então nós temos que cuidar e olhar para a palavra do Senhor. Preservar, nós temos que viver uma vida preservada, em conformidade com os mandamentos do Senhor. Isso é viver na prática da ética cristã, guardando o mandamento do Senhor. E o Senhor diz para nós, com respeito às propriedades alheias, impede a cobiça descontrolada. Por isso que a lei de Moisés diz que não se deve mudar os marcos fixados pelos antigos. Interessante isso aí, né? Quando nós temos que considerar daqueles que trabalharam por nós, daqueles que lutaram por nós. Nós não podemos tomar lugar de ninguém. Deus colocou nós nesse lugar aqui, nessa igreja. Você tem sua vida particular, sua vida secular, seu trabalho, e Deus colocou lá, naquele local. Você não pode chegar no local e querer mudar tudo, achar que você é o bambambam, e desprezando os outros que estão trabalhando e trabalharam por você. Nós não podemos desprezar. Fala que nós não podemos mudar os marcos antigos. Não mude o marco do teu próximo, que os antigos fizeram na tua herança. E esse povo, quando Deus falava para aquele povo, seu povo, nós via que aquele povo, nessa ocasião, eles de fato descansavam em Deus, tinham uma confiança plena no Senhor, eles tinham uma convicção da suficiência de Deus, e com isso, amado, aquele povo, nessa ocasião, quando Deus estava lá falando e levando para a terra prometida, eles tinham convicção, eles tinham certeza da suficiência de Deus na vida deles. Eles confiavam no Senhor, e não confiavam no materialismo. Eles não confiavam nas coisas materiais, eles confiavam em Deus. É isso que também Deus quer, que nós confiamos nele, não se apegar nas coisas materiais. Todos nós queremos uma casa boa, nós queremos um carro bom, não é errado. Mas Deus não pode perder o lugar e nós colocar as coisas materiais em primeiro lugar. Em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer que nós confiamos nele, priorizamos ele. Uma atitude de fé na justa provisão de Deus. A Bíblia fala que Deus faz prosperar quem nele confia. Em Provérbios 28:25, os que confiam no Senhor prosperará. Nossa dependência é em Deus, amado. Nossa confiança tem que estar em Deus. Se nós confiamos em Deus, dependemos de Deus, nós vamos descansar, fazer como o salmista: eu deito na cama e logo durmo, porque o Senhor está comigo. Então, que nós possamos viver, trabalhar honestamente. Aquele que trabalha honestamente contribui para dissipar do seu coração furtos e roubos. O trabalho honesto nos sustentará e nos trará paz e alegria. Do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e tudo irá bem. Salmo 128, do versículo 2. Trabalhar com alegria, com dignidade. Feliz será e tudo irá bem. É a promessa do Senhor, amados. Nós não podemos achar, não, se Deus está mandando, Deus fala para a gente confiar nele, então eu não preciso trabalhar, Deus vai me sustentar. Não quer dizer isso. Nós precisamos trabalhar. Não podemos ser ociosos. Precisamos trabalhar. Com a ajuda do Senhor, com a sabedoria do Senhor, o trabalho honesto nos conduzirá. Calvino aconselha que os empregados sejam diligentes e dóceis, mostrando obediência aos seus patrões. Quem é empregado tem que trabalhar com diligência, com amor, com sabedoria, vestir a camisa. Se não está contente em tal situação, não é obrigado a trabalhar naquele lugar. Mas se trabalhar em tal lugar, tem que trabalhar com alegria,
e ser realmente exemplo naquele local. Algumas ações positivas que o Senhor ensina a nós em Novo Testamento sobre não furtará, sobre esse 8º mandamento, quando a confiança está na providência divina. Em Filipenses 4:19 diz que Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de nos suprir em Cristo Jesus. Essa confiança, mas se expressa na busca, petição, oração e fé em Cristo. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Você tem tido medo das crises que está rondando o Brasil? Está te atormentando? Trazendo a preocupação? Se nossa confiança está no governo, na economia do Brasil, a gente vai passar luta mesmo. Mas se nossa confiança está em Deus, lembre-se, Deus suprirá toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Fazer como o salmista, quando ele fala: eu fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus tem cuidado de nós, amém? Não tem deixado faltar nada a nós. Então nós temos que depositar confiança no Senhor. Ele que nos guarda. Calvino acrescenta que todos devemos ajudar fielmente, para que cada um possa conservar o que é seu. Temos que pagar de boa fé o que se deve, compartilhar o necessitado, a nossa abundância e ajudar-nos falta de recurso. Deus não deu para você apenas para ficar na sua mão. Deus te abençoou para que você possa abençoar outras pessoas também. Você tem pensado que tem muitas pessoas necessitadas, que precisam de uma ajuda sua? Eu já tenho contado para vocês da vida do Fagner. Semana retrasada a mãe dele me ligou para mim, pedindo ajuda. Precisava comprar fralda para aquele homem que já está 4 anos deitado na cama usando fralda. Ele que sustentava a mãe dele, agora a mãe dele que cuida dele. Eu tenho passado umas situações financeiras complicadas, mas eu não pude deixar de ajudar ele. Me esforcei, eu fui lá e comprei as fraldas para ele. Então, quantas pessoas precisam de ajuda? Se Deus colocou ele na minha vida, eu tenho que ajudar. Então, há muitas pessoas necessitadas, amados. Ah, mas eu estou apertado, mas você deve realmente fazer, se esforçar. Nós temos uma cama para dormir, nós estamos bem de saúde, por que não ajudar? Não se esforçar um pouquinho mais? Então, Deus se agrada quando nós usamos nossos recursos para abençoar vidas. Deus não vai te abençoar para ficar retida a bênção em você, para que a sua bênção possa abençoar outras vidas, como ajudar muitos missionários que precisam de ajuda. Quantos missionários que passam necessidade, luta, e precisa de uma ajuda? Que nós abrimos o nosso coração e nosso bolso, para ajudar as pessoas que precisam. Na ética cristã, esse 8º mandamento deve ser compreendido com clareza, de forma sucinta. Que Deus é o Criador, portanto Deus é o Senhor do universo, como diz em Êxodo 19:5 da parte B. Vós sois a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Nada podemos falar, é mérito meu. Tudo é do Senhor. Nós cantamos, aqui, o Senhor é o Rei da Glória. Então, tudo o Senhor formou a terra, formou o céu, formou a estrela, tudo Deus formou. Deus nos criou, nos formou, para que vivamos para a glória dele, que nós sejamos um mordomo. Davi, ele entendeu muito bem sobre isso, quando Davi fala assim, em sua oração, Davi fala: exalta, declarando que tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu, na terra, riqueza e glória vem de ti. Davi declarando na sua oração. Percebeu que ele era apenas mordomo e administrador que o Senhor colocou na sua mão, providenciou na mão dele. Então, tudo que Deus deu nas nossas mãos, nós temos que administrar com zelo, com destreza, com afinco, e não trabalhar relaxadamente. Até quando Deus fala lá em Jeremias que nós não devemos trabalhar relaxadamente nas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, mas trabalhar com amor, amado.
se esforçando, fazendo o melhor para Deus. Se não é bom para você, não faça para os outros. Se uma roupa não serve para você e não está prestando, nem dê para os outros. Se você quer as coisas boas para você, então ofereça também para os outros. Não vamos fazer como aquele publicano, que quando ele foi orar, publicano não, fariseu, que quando ele foi orar, está registrado em Lucas 18, a partir de 9, quando ele fala, eu não sou como os demais homens, roubadores. Ele já declarando, orando de si para si, dizendo que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injusto. Ele achando que ele era um super crente, mas era hipócrita. Então nós precisamos, fazer como aquele publicano, ai de mim porque eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Então nós precisamos fazer como a oração de Davi, saber que tudo é do Senhor, Deus providenciou tudo nas nossas mãos. Lembre que Adão foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus deu na nossa mão, amado, para nós cultivar, para nós guardar, para nós cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós temos que cuidar da natureza que o Senhor colocou. Nós não devemos, jogar lixo nas ruas. Não devemos ignorar o cara que vem jogar lixo e nós pegar e não cuidar da nossa casa. Nós devemos cultivar, nós devemos guardar. Isso é a vontade de Deus. Nós como cristãos entendemos que aquilo que Deus deu para nós, nós precisamos amar aquilo que o Senhor deu para nós. Cuidar de uma forma amorosa, com cuidado, com zelo, com carinho. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nossas crianças, que cuidar do meio ambiente, não de jogar, não prejudicar o meio ambiente. Temos que fazer isso, amados, como mordomo do Senhor. Lembre-se disso. É a ordem do Senhor. Adão, como eu disse, o povo de Israel foi dado a terra agora para o mesmo fim de cultivar e guardar, sendo mordomo responsável diante de Deus. O homem é apenas um administrador. Ele nunca é dono absoluto. O povo de Israel entendeu que a vida deles era temporária. Eles se consideravam peregrino na terra, como diz em Salmo 119, 19. O mesmo Paulo também diz que nós somos forasteiros, peregrinos, nós somos viajantes deste mundo. Nosso lugar não é aqui, amém? É no céu, um lugar eterno, morada. Nós estamos aqui de passageiros, amados. Breve momento Deus virá. Se Deus não vier amanhã, nós não sabemos o nosso dia também. Então precisamos cuidar cada dia mais das coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. Interessante que na época de Jesus, amados, vemos que os bens materiais como realidade existencial do homem. Nós vimos que algumas mulheres que seguiam Jesus possuíam propriedade. E essas mulheres, elas prestavam assistência com seus bens. Quando diz lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 3, fala que tinha algumas mulheres que serviam a Jesus com suas propriedades, com seus bens. E tinha muitas mulheres servindo a Jesus. Até um dos principais do Sinédrio, José de Arimateia, que fala que ele era rico, discípulo de Jesus, quando Jesus morreu, ele foi lá e comprou um sepulcro, ou mandou fazer um sepulcro novo e levou o corpo de Jesus lá. E era um homem rico e era discípulo de Jesus. Então Deus sempre preservou aqueles homens com seus posses, com seus bens, para que seu reino fosse divulgado e fosse abençoado. Quando Deus deu para você algo, você possa também abençoar o reino dele. Não pode ficar retido na nossa mão e ser egoísta, só pensar em você, só pensar no seu umbigo. Nós temos que abençoar o seu reino, sempre priorizando o reino de Deus. E na época de Jesus já tinha pessoas que serviam a Jesus. Lembra lá de Atos, do capítulo 2? Havia em comum, tudo em comum entre eles. Seus posses, suas coisas, havia em comum. Mas o mais importante, amado, não é que eles repartiam tudo os seus bens, não. O que havia em comum na vida daqueles discípulos era a fé em Jesus. Lembre-se disso.
A fé que eles tinham era em comum. E eles tinham generosidade no coração para abençoar outras vidas. O que não pode faltar no coração do cristão é generosidade, de repartir com quem precisa. Você tem feito isso? Tem sido generoso? Lembre-se que Deus conhece o nosso coração. Se de fato temos sido generosos, se você, de fato, eu e você, nós estamos unânimes servindo a Deus e temos algo em comum, que é a fé em Jesus, nós devemos também ter a generosidade em nosso coração. Repartir com aqueles que precisam, os necessitados. Outro aspecto, amado, que somos exortados com os bens materiais, que os bens materiais não devem nos dominar, não deve dominar a mente do cristão. Porque a riqueza pode nos possuir e se tornando um ídolo no nosso coração. Quando as pessoas adquirem riquezas, né, e às vezes é possuído pela riqueza e se torna um ídolo no seu coração. E Jesus próprio rebateu isso aí, que não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a riqueza ou a Ele. Conforme diz Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Ou servir a Deus ou a riqueza. Não podemos servir dois senhores. E Deus condenou que as pessoas que realmente amam o dinheiro e têm amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como que Deus exige que nós possamos viver uma vida separada para Ele, uma vida santa? Em Efésios capítulo 5, versículo 5, uma parte lá diz que nenhum avarento tem herança no reino de Cristo. Então Deus vem rebatendo, Deus vem nos exortando para que não caímos no pecado de furtar, de querer as coisas fáceis. No Brasil é assim, né? Tudo é normal. Então nós, como cristãos, nós não devemos fazer isso. Outros exemplos bíblicos, amados. Deus Criador concede os bens materiais aos homens. Deus concede os bens materiais aos homens. Mas Hermes, na Idade Média, já advertia que essa riqueza pode impedir a devoção a Deus. Quantas pessoas, né, que quando fica rico esquece de Deus? O pastor Vilmar sempre lembra das pessoas que compram o sítio, né, e não vem mais na igreja, porque começa a viver por sua vida particular, deixando de priorizar o reino de Deus. Tudo que Deus dá na nossa mão é para a glória dele. Não nós praticarmos a avareza em nosso coração. Temos que cuidar, amados. Nesse tempo de hoje, amados, quantas pessoas não atentam ao 8º mandamento? Ignora como fosse um pecado comum ou normal. Mas os que deixarem de cumprir serão sentenciados por Deus. Esses furtos, amados, não está baseado em bens materiais, mas na intenção do coração, como deixar de cumprir este mandamento. E agora, para resumir nossa pregação nessa noite, eu quero falar um pouco do nosso coração. Um exemplo na parábola do semeador, quando Jesus cita 4 tipos de semente. Em Mateus 13:19, eu quero destacar apenas a primeira semente que foi lançada à beira do caminho. São as pessoas que ouvem a palavra e não compreendem, porque Satanás arrebata do coração. Outras palavras, Satanás arranca do coração. Em Lucas fala assim, para não suceder que crendo sejam salvos. Então as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e o inimigo vai lá e furta, tira do coração, para que não sejam salvos. Deus nos ensina e nos alerta, amado, para nós vigiarmos contra o inimigo, contra a potestade deste mundo tenebroso. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas pelo próprio coração e preferem fazer a vontade do seu coração. Vem o diabo, ele rouba. Ele que não quer que nós vivamos uma vida de obediência à palavra do Senhor. E muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e o inimigo vem e rouba do coração e às vezes nem guarda no coração e não se dispõe a aprender a palavra do Senhor e ignora a palavra do Senhor. Porque o inimigo vem e rouba de muitos corações.
E ele tem praticado isso e feito isso. E nós vemos nesse dia de hoje que o mundo vai de mal a pior. A palavra do Senhor nesse dia de hoje não tem trazido muito impacto. As pessoas ouvem a palavra e não praticam. O próprio Jesus falou assim, vocês me falam Senhor, Senhor, me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Como eu disse do jovem rico, né? Aparentemente era um bom cristão, exemplar. Mas ele era dominado pelas coisas do mundo. A riqueza dominou a vida dele. Mas era um crente exemplar, parecia que guardava todos os mandamentos. Mas ele tinha um coração voltado para as riquezas. Então nós vemos Satanás furtando a palavra no coração do homem. Algo explícito que aconteceu na época da igreja, lá em Atos, fala de Ananias e Safira, do capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira, ele estava proposto em depositar, ofertar ao Senhor. Satanás entrou no coração deles e impediu que o Espírito Santo trabalhasse no coração deles. Eles tinham algo para ofertar para Deus. Mas depois ele e a mulher dele falaram, não, é muito valor que nós estamos dando. Satanás furtou o coração deles, impedindo que o Espírito Santo falasse aos seus corações. E quando Pedro chama Ananias e Safira, fala, o que vocês fizeram? Você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E na mesma hora eles morreram, os dois, Ananias e Safira, morreram lá. E a Bíblia fala que houve temor naquele tempo nos corações do povo. Trouxe temor. Amados, como que Deus conhece o nosso coração? De Deus não se zomba. Ananias e Safira achou que poderia enganar os apóstolos. Não, ninguém vai descobrir. Deus vê tudo. Deus colocou, sabe, de forma explícita lá, e trouxe à tona as ações deles, e eles morreram na mesma hora. De Deus não se zomba, amados. Então nós vemos que como que Satanás trabalha, né? Deus, quando nós damos brecha para Satanás, Satanás invade, e quando ele invade, o próprio Jesus fala que ele arromba a casa e traz grande destruição na vida do homem. Quando nós damos brecha para Satanás. Então nós precisamos pedir a graça de Deus, a ajuda de Deus, para não sermos vencidos, né, pelas nossas fraquezas, pelas tentações que Satanás oferece. Possamos vigiar, orar, para que não caímos em tentação. E por último, amados, algo que nós temos que cuidar e não roubar, não furtar, é a glória de Deus. Eu estou lendo um livro do Paul Tripp, Instrumento na Mão de um Redentor, e ele conta uma história que em 1978 ele abre uma escola Jardim de Infância. E naquela escola lá, ele foi como diretor. E como estava apertado, questão financeira, ele foi dar aula. E dando aula para as crianças pequenas, uma das mães da criança falou que queria fazer uma festa de aniversário. E ele permitiu, e ficou marcado para sexta-feira o aniversário dessa criança, da menina, da filha da mulher. E ela foi lá e preparou, enfeitou a sala, encheu de cartazes e fita, e cada mesa, cada cadeira tinha uma lembrancinha do aniversariante e bexiga, e ficou bonita. De um jardim, de uma sala de aula virou uma festa de aniversário. E a menina, a Suzy, que é filha da moça, né, da mulher, estava tudo entusiasmada, cheio de presente em volta dela. Estava bonito. E tinha um menino chamado Gustavo, e estava lá emburrado e com cara fechado. Todo mundo alegre, ele era o único menino que não estava contente. E ficou explícito na atitude dele, e todos perceberam que aquele menino estava cara fechada e murmurando ainda com aquela festa. Aí chegou uma professora, sentou na frente dele e falou assim, presta atenção, Gustavo, essa festa não é sua. Essa festa da sua não é sua. Ele chamando a atenção, querendo chamar a atenção, roubando a glória da menina. E nós também, amados, muitas vezes, se nós não cuidarmos, nós também queremos roubar a glória que pertence a Deus. Sabemos a história da Bíblia, a história de Jesus, que Ele deixou a sua glória e veio morrer por nós.
Ele é o centro da história, Ele é o Senhor, autor e consumador da fé. E muitas vezes nós queremos tomar a glória de Jesus, achar que nós somos melhor que Deus, como que nós não precisássemos de Deus. Como aquele Gustavo querendo tomar a glória da menina, da aniversariante, chamando a atenção. A festa não era dele, a festa aqui não é nossa, a festa pertence a Jesus. Ele é o Senhor do palco, Ele é o principal do palco, Ele é o principal da história, é Jesus. Muitas vezes nós conspiramos, amados. Fomos feitos a glória de Deus e fomos chamados para revelar a sua glória. Paulo declarou em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Nesse mundo, em todos os ambientes, amados, em todos os ambientes, seja familiar, amizade, trabalho, igreja, infelizmente há competição. Um querendo ser maior que o outro, um querendo ser reconhecido, querendo ser o centro das atenções. Encontrado, ele é resumido como ladrão de glória, e não vivendo como Jesus ensinou no sermão do monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Só existe um palco e ele pertence somente a Deus. O apóstolo João escreveu em João 12, do 41 ao 43, diz que Isaías viu a sua glória e falou a seu respeito, e ainda no versículo 42, que muitos das autoridades creram em Jesus, mas por medo dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas pessoas têm que agradar pessoas do que a Deus? Pedro declarou: importa nós agradarmos a Deus e não aos homens. E quantas pessoas querem agradar os outros? Ou compete com os outros, ou quer tomar o lugar dos outros? Esses homens, o apóstolo João declarou, eles amavam mais a glória dos homens do que de Deus. E Deus quer que nós tenhamos um coração transformado, amado, um coração humilde, um coração sincero, aquele que glorifica a Deus em toda situação. Em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer beber, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Nós nascemos, Deus, nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Será que nós fizemos alguma coisa, não temos algum mérito na nossa vida? Se não fosse eu, o que seria da minha família? O que seria da minha igreja? O que seria do meu trabalho, se não fosse eu? Isso é buscar glória para si. Se Deus te deu capacidade, Deus te deu talento, é para a glória dele. E que você usa esse talento para a glória dele, para abençoar outras vidas. Seja servo, sejamos servos. O próprio Jesus falou assim, que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós não somos melhor, longe de nós querer se comparar a Jesus, mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele disse, que nós possamos seguir o seu exemplo. Precisamos, amado, viver na glória de Cristo, comprometido com Ele, com sua glória, servindo verdadeiramente, pois fomos criados para adorá-lo. Nós somos vaso nas mãos do Senhor. Ele é o nosso oleiro, nós somos barro. Viemos do pó e do pó tornaremos. Então devemos ser um barro na mão de Deus. Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, muda. Tira todas as manchas, toda a sujeira do meu coração. Faz de mim um vaso novo, um vaso de honra para a glória do Senhor. Se sujeitarmos a Ele todo o tempo, amados. Se humilharmos diante dEle, da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Deus vai nos exaltar. Mas precisamos nos humilhar. Como temos vivido neste mundo, amados? Aquilo que Deus te deu, você glorifica a Deus? Aquilo que Deus te deu, você recebeu da mão do Senhor, tem glorificado? Tem se contentado com tudo que você adquiriu? Está feliz com a sua vida? Amém? Glória a Deus. Eu fico voltando à vida do Fagner. Quando se lembrar na oração, lembra da vida do Fagner.
Ele não mora mais ali, mas já mudou de outra casa, paga aluguel. A situação em que eu e você jamais queríamos passar. Então nós temos que agradecer a Deus. Que Deus me deu, que eu tenho passado, lutas são tão pequenas diante de tantas outras lutas que os outros passam, que nós não queríamos passar. Então, amado, Deus deu esse mandamento para nós: não furtará, para que sejamos íntegros, sejamos prudentes em toda circunstância, e tudo que formos fazer seja tudo para a glória do seu santo nome. A Ele pertence a honra e a glória para todo sempre. Amém, amados?